Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Me chamo Júnior Medeiros e faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamento e Estágio de a Liderança. Então, nós já vimos, esse é o nosso terceiro encontro, que independente da geração, em termos de idade da sua equipe, são a geração X, Y ou Z, eles estão lá porque são competentes, têm conhecimentos, têm habilidades, têm atitudes que os fizeram por méritos estar ali no mercado de trabalho. Eles procuram não só permanecer na empresa, mas também crescimento e um ambiente de trabalho agradável. Daí o papel do líder é fundamental, tanto para o progresso deles, como também o alcance de metas, mas principalmente na criação do ambiente de trabalho saudável. E, claro, a equipe como toda exigirá da liderança um estilo, é o que nós vimos na aula passada, da liderança situacional. De repente, a equipe é muito imatura e você precisa de alguns princípios da liderança autocrática, que é a liderança mais rígida, mais diretiva. Então, dependendo da situação, você tem que dar a direção. A maioria, hoje, principalmente a geração Y e a Z também, eles gostam do estilo democrático, do líder participativo, do líder carismático, do líder servidor. Então, esse estilo é interessante porque quando ele consegue trabalhar em equipe, a própria equipe vai longe. Quando a equipe muito madura, ele consegue até ser o que é chamado laissez-faire, que é uma palavra em francês, que é deixa acontecer. A equipe é tão madura que você aprendeu a delegar as tarefas, eles fazem, mesmo o líder não estando presente. Então, para que isso aconteça, tem que haver uma equipe muito madura e a arte do delegar, não é delargar, é deixar claros os objetivos e há uma equipe madura o suficiente, que tem um estágio número 4 de maturidade, uma alta maturidade, que você pode entregar tarefas, delegar para ações que eles vão fazer. Quando não é tão madura, a equipe que está em transição aqui entre a média maturidade e a baixa maturidade, aqui está a média maturidade, na verdade, a boa maturidade é uma equipe que você pode orientar, apoiar, mas com vistas àqueles com essa alta maturidade, que é quando você vai delegando. Quando a equipe tem uma baixa maturidade, então é preciso que o líder direcione, e nós abordamos isso na aula anterior. Em essência, essas pessoas gostam e admiram o líder como desenvolvedor de pessoas, que mesmo se precisar falar sério, orientar, a comunicação dele é assertiva. E as pessoas até mesmo nem gostam de ser repreendido, mas um feedback assertivo, as pessoas aceitam porque sabem que vem de um propósito sincero para o crescimento do profissional e da equipe como um todo. Daí o líder tem que saber trabalhar com essas duas palavras, comunicação e motivação. Itens importantes: o poder do modelo, do testemunho, da referência da liderança. Há uma frase que talvez você já tenha visto falar, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Outra frase: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Em outras palavras, um líder, para motivar e falar assertivamente, até mesmo quando precisa repreender alguém, ele tem que ser o modelo. Ele tem que ser alguém que é referência para os demais, senão as palavras não serão ajudadas. E, claro, o ambiente ajuda muito. Jamais repreenda alguém na frente dos outros. É um ambiente não propício para isso. Elogie em público, repreenda no particular. Numa luta entre um crocodilo e um urso, quem vence? Depende do ambiente. Se for na água, quem vence é o crocodilo, mas se for em terra firme, quem vence é o urso. Isso quer dizer que há momentos e ambientes para você exercer a sua comunicação assertiva, principalmente quando você vai repreender alguém. E nesse ambiente também tem, ó, importante aqui, não só fale líder, mas escute também. Havia um
filósofo brasileiro chamado Rubem Alves, ele falava sobre a arte da escutatória. Palavras dele aqui nesse slide. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil, mas é parte da ferramenta de um bom líder. Ele precisa ser assertivo na comunicação, e aí um equilíbrio entre não ser aquela pessoa agressiva, grosseira, ele pode ser até mesmo exigente, deve ser exigente, ele não pode ser alguém omisso, passivo, quando precisa repreender, é necessário fazê-lo no ambiente adequado. Isso é chamado de comunicação assertiva. E nesse ambiente adequado, você fala e escuta. É algo que você está ali para falar, mas também ouvir o porquê, no caso de um não desempenho ou de uma ordem não atendida. Comunicação assertiva é se comunicar de forma clara, objetiva, transparente e honesta. Não precisa ser agressivo, mas também não pode ser passivo. É um equilíbrio que vem quando você lida, você adquire confiança, respeito e admiração. E aí o seu jeito de falar, a sua postura mesclada com o ambiente, você ouvindo também o outro lado, vai fazer com que a sua comunicação seja assertiva para influenciar alguém para melhorar. Nessa influência, a maneira que você fala, o tom da voz, corresponde a 93%. Os outros 7%, sim, é a linguagem propriamente dita, mas o ambiente, ele leva ao funcionário que não está com desempenho adequado, você entender que você está puxando ele para um ponto adequado. E isso é motivação. Motivação faz a pessoa mudar hábitos. Alguns campeões escutam muito essa frase: treine enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, então virá o que eles sonham. Então, você viverá o que eles sonham. E o exemplo é um comportamento que contagia. Se você, líder, trabalha com a comunicação assertiva, e você mesmo é entusiasmado, motivado com o seu trabalho, certamente você vai ganhar a confiança e a motivação da sua equipe. São as nossas ações que resultam em nossos ganhos. Só a equipe motivada, entusiasmada, possui a chama que atravessa e destrói com facilidade os obstáculos encontrados pelo caminho. Por isso, o papel da liderança. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho, por isso recomenda-se diariamente, por isso o líder precisa periodicamente dar um feedback da sua equipe quando não está atingindo o que é esperado, quando está atingindo também você elogia, mas o seu exemplo é importante para eles. O feedback positivo, que é aquele que tem como objetivo principal o reforço do comportamento vantajoso ou do desempenho que seja desejável, em linhas gerais, é o que mais funciona, visto que quem o recebe tende a ficar satisfeito com a apreciação das suas atividades. Alguém chegou e diz: olha, você é sempre criativo na solução dos problemas. Foi um feedback que positivo, um elogio. Mas há um feedback corretivo. É aquele feito com o intuito de corrigir um comportamento indesejável. É um retorno muito desafiador, uma vez que ele pode ser confundido com uma punição. É preciso ter empatia e sensibilidade para dar o feedback corretivo de forma correta, assertiva. Então, no ambiente certo, aí alguém diz: perdemos mais uma reunião, você precisa ser mais pontual e faz parte do seu feedback. Cuidado, líder, com feedback significante. Como o próprio nome diz, é um retorno que não traz resultados efetivos e é baseado em afirmativas vagas ou genéricas. Normalmente, as pessoas que o recebem sequer têm certeza de seu propósito, o que acaba implicando em pouco ou nenhum efeito prático. Você não gosta
não gosto de trabalhar com você, mas não há uma causa. Então, é o que a gente chama de feedback significante. Pior é o feedback ofensivo, ele pode ser considerado o pior dos tipos de feedbacks, pois é capaz de comprometer as relações e gerar conflitos. Nele, há uma desvalorização ou desqualificação da pessoa que o recebe, que provoca sentimentos nada recomendáveis à saúde dos relacionamentos interpessoais e do trabalho em equipe. Já imaginou alguém dizer, não suporto sua voz? Gente, falta liderança, é assertividade da comunicação, com vistas a motivar a pessoa. E se você é uma pessoa realmente que se importa com sua equipe, mesmo que você dê um feedback de correção, eles vão receber e vão entender que é para o bem deles. Tudo começa com um sonho, basta foco e determinação para torná-lo realidade. O cliente diz, e se treinarmos os funcionários e eles forem embora? Alguém respondeu, e se não treinarmos os funcionários e eles ficarem, como vai ser? Logo, líder, treine sua equipe, treine você mesmo, aprenda a trabalhar com feedback, com a comunicação assertiva, e você vai ter uma gestão de pessoas com resultados. Encerramos por aqui a nossa gravação e eu espero ver você na próxima oportunidade.